Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos policiais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, às sextas-feiras eu vou estar trazendo aqui para o canal casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados para a sociedade, que chocaram a população. E tudo que eu estou falando nos vídeos vai ser totalmente baseado em noticiários e em fontes que já foram divulgadas. Hoje eu vou estar trazendo uma história de um relacionamento bizarro vivido por uma adolescente de apenas 13 anos que se chamava Gabriela Murat. Ela vivia um romance proibido com seu professor de música. Os dois foram encontrados mortos. Na verdade, foram encontrados quase morrendo na cama de um quarto de um motel em posição sexual. Esse caso aconteceu no ano de 2006 em Porto Alegre. E esse é o primeiro vídeo do quadro Sextas Sombrias. Gabriela Murat era uma adolescente de apenas 13 anos, de uma família de classe média alta, filha de um advogado famoso, morava na Vila Assunção, um bairro rico de Porto Alegre, estudava em uma escola tradicional chamada Leonardo da Vinci. Ela era uma das melhores alunas da escola. Era bonita, alta, tinha quase 1,80 m de altura, era uma menina alegre, inteligente, extrovertida, amava jogar vôlei, tanto que ela era uma das melhores jogadoras. E ela também amava a música, e foi justamente por sua paixão pela música que os pais dela decidiram matricular em uma escola musical. E foi então que tudo começou. Gabriela Murat se apaixona pelo professor de piano, que além de dar aula para ela, era proprietário do Conservatório 24 Horas, onde havia cursos de música. O nome dele era Marcos Marones. Ele tinha 31 anos, era recém-separado e tinha um filho pequeno de apenas 2 anos. Ele era um cara que tinha muitos amigos, tinha cabelo longo, olhos azuis, era também muito obsessivo pela música, tanto que ele chegava a trabalhar no local 15 horas por dia. Depois que ele se separou da mulher, ele passou a dormir no conservatório onde trabalhava. Ele e Gabriela passaram a se relacionar, mas quando a família descobriu o relacionamento, logo a proibiram de frequentar as aulas de piano, também proibiram de utilizar o celular, pois ela passava horas conversando com ele por telefone, e também impuseram que ela voltasse direto da escola para casa. Na verdade, ninguém via com bons olhos esse relacionamento. Todos reprovavam, tanto as amigas da garota, pelo fato da história dela ser muito estranha, quanto a ex-mulher dele, pelo fato dela ser recém-separada e ter filho pequeno com ele, como também, principalmente, pela família da garota. O motivo era até compreensível. A diferença de idade entre Gabriela e Marcos era muito grande. Ela só tinha 13 anos. Ele já era um homem de 31 anos. E além disso, Marcos também tinha um histórico de depressão. E isso preocupava a família de Gabriela. Na época, ele estava terminando de fazer o tratamento. Só que a ex-mulher de Marcos afirma que depois que ele e Gabriela passaram a se envolver, a vida dela virou um inferno, porque Gabriela vivia telefonando para a ex-mulher dele e ela sempre falava que o Marcos era a única pessoa, o único amigo que impedia ela de cometer suicídio. Gabriela
Mesmo sendo proibida pela mãe de se encontrar com Marcos, de telefonar para ele, mesmo o relacionamento entre os dois terem sido totalmente reprovados pela família, mesmo com toda a oposição e vigilância por parte da família, ela sempre dava um jeito de manter contato com Marcos. Ela estava tão apaixonada pelo seu professor de piano que ela vivia dizendo para as amigas que iria se casar com ele. Ela chegou a dizer para uma das amigas que iria fugir com esse professor. As amigas não levavam essa história muito a sério. Eu acredito que elas achavam que era uma zoação da parte da Gabriela. Mas quando ela começou a se afastar dos amigos, quando ela começou a viver só para esse relacionamento com o professor, aí elas viram que esse lance estava mesmo ficando muito grave. Porque mesmo pelo fato de Gabriela ter sido proibida de utilizar telefone celular, de ter qualquer contato com Marcos e ainda ter sido proibida de sair sozinha, ela costumava pedir emprestado o telefone de uma das amigas da escola ou de um dos colegas e passava horas conversando com ele por telefone pelos cantos da escola. E além disso, depois desse relacionamento, o comportamento dela mudou completamente. Se antes ela era uma menina alegre, extrovertida, uma excelente aluna da escola, depois ela passou a ser mais calada, reservada, se afastou de todo mundo, vivia só para esse relacionamento com o professor. E como a situação estava realmente se agravando, uma amiga de Gabriela da escola começou a ficar preocupada, ainda mais que ela vinha com aquele papo que ia fugir com o professor. Então, essa amiga decidiu contar para a mãe dela o que estava acontecendo. A mãe de Gabriela entrou em desespero e chegou a procurar um psicólogo para a filha dela. Gabriela chegou a fazer um tratamento psiquiátrico, só que Gabriela estava realmente muito cega por esse professor. E mesmo o romance dela ter sido proibido tanto pela família como ter sido reprovado por todos, ninguém impedia ela de continuar mantendo contato com Marcos, de continuar mantendo, de certa forma, esse romance proibido com ele, tipo Romeu e Julieta. E, infelizmente, uma tragédia acabou acontecendo. Numa sexta-feira, Gabriela desapareceu. Só que poucas horas antes do seu desaparecimento, quando ela ainda estava na escola pela manhã, ela deixou a mochila na sala de aula e foi para o banheiro conversar com o professor pelo telefone. Então ela ficou lá e nada dela voltar para a sala de aula. Então decidiram chamar a mãe dela para tentar resolver o problema. Na hora que Gabriela foi embora da escola, ela chegou a falar com uma de suas amigas. E ela disse para sua amiga que tinha sonhado com ela e pediu um abraço. Essa parte da história é de cortar o coração, porque parece que Gabriela estava mesmo se despedindo. Às 14 horas, Gabriela consegue sair de casa sem ser vista e não voltou mais. Na verdade, ela tinha saído escondido para se encontrar com Marcos e os dois foram para um motel. E o interessante é que a recepção do motel não pediu documento de identificação, eles não procuraram saber a idade da garota, não se preocuparam se era de menor. Então, ela entrou no motel tranquilamente, de boa. Ele e Marcos pediram para um funcionário do motel acordar eles às 8 horas da manhã no dia seguinte, só que eles não saíram no horário combinado. E detalhe, os dois tiveram relações sexuais. E pela lei, isso se enquadra como estupro de vulnerável, segundo o artigo 217-A, que diz: ter conjunção carnal ou libidinosa com menor de menos de 14 anos. O combinado era eles terem saído do motel às 8 horas da manhã. Só que como eles não tinham saído,
Os donos acharam muito estranho. Então o funcionário foi ao quarto deles para ver o que estava acontecendo, e quando ele chegou lá, ele se deparou com uma cena horrível. Gabriela e Marcos estavam pelados na cama, sinal óbvio que eles tiveram relação sexual, só que eles estavam agonizando e a cama estava toda banhada de sangue. Gabriela tinha levado um tiro na cabeça, Marcos levou um tiro na boca. Gabriela estava segurando um revólver calibre 32. Marcos segurava um revólver calibre 38. A parede do quarto do motel onde eles estiveram estava escrita com chocolate assim: juntos para sempre. E ainda havia uma carta cujo título dizia: Gabriela e Marcos estiveram aqui. E nessa carta, os dois questionavam a sociedade do porquê não aceitar o relacionamento deles. O funcionário, depois que viu aquilo, chamou a ambulância na hora. Gabriela morreu a caminho do hospital. Marcos chegou a resistir por algumas horas, mas depois acabou morrendo também. Só que não foi esclarecido se foi Marcos que deu um tiro na Gabriela e depois se matou naquela ocasião, ou se aquilo foi um pacto de morte que os dois fizeram. O perfil de Marcos do Orkut, que era a rede social na época, anos de 2006, recebeu milhares de mensagens de revolta dos internautas. Inclusive, o perfil dele do Orkut estava escrito assim: um anjo adorado pelos demônios, um verdadeiro sábio na hora de fazer a escolha, ao se entregar à fatalidade na hora certa. Eu vou até ler para vocês agora tudo o que está escrito no perfil dele do Orkut. Essas informações eu encontrei em um site do Blogspot, que é um site de blog, né, que é vinculado ao Google. Então eu vou ler para vocês tudo agora. Um anjo adorado pelos demônios, jamais evoluirei, entre aspas. Sempre serei o que sou hoje. Leiucas, palavra esquisita, né? O jazz é para sempre. Não sei se tem nome para a minha opção sexual. Não gosto de homens. Não gosto de mulheres. Isso tem nome? Isso é jazz. Vários pontos de exclamação. Nesse campo, apenas uma coisa me interessa. 3 pontos. A arte, 3 pontos. O som, 3 pontos. A perfeição, vários pontos. A obra-prima, vários pontos de exclamação. Então, por favor, gays, não me procurem. Mulheres, não me procurem. Sabe por quê? Amo o jazz e procuro alcançar a obra-prima. Obra-prima divina? Não, a obra-prima do inferno. Inferno tudo maiúsculo. Onde mora o verdadeiro jazz. Inclusive, depois desse caso ter acontecido, o pai do Marcos falou que ele foi um ótimo pai e ótimo marido até o demônio aparecer. E o motel que permitiu a entrada de menor de idade e onde ocorreu aquela tragédia, depois desse caso, encerrou as atividades. Então, gente, eu escolhi esse caso para falar nesse vídeo porque me chama muita atenção, assim, não só pela história bizarra, como pela forma trágica que isso terminou também. Eu fiquei muito chocada, né, quando eu li por aí pela internet que eles foram mortos em posição sexual. É bem macabro isso, né? E, assim, pelo fato também da diferença de idade entre os dois, muito grande. Ela só tinha 13 anos, sabe? Tava começando, sei lá, experimentar a vida, sabe? Tava naquela fase, assim, no início das descobertas da adolescência. Ele não, ele já era um homem de 31 anos já, entendeu? Vivido, tinha acabado de sair de um casamento, tinha um filho pequeno já também. Eu também achei ele um absurdo. Ele, como uma pessoa adulta que era já, não ter colocado limites nessa situação.
entendeu? E eu vi muita gente opinando também na internet que pelo fato dele ser um homem bem mais velho e ela, sabe, ainda tá no início da adolescência, eu vi muita gente questionando que ele talvez tenha manipulado ela, entendeu? Ele talvez tenha feito a cabeça dela para eles fizerem essa besteira, essa merda que eles fizeram, entendeu? Então eu acho que ele, como uma pessoa adulta e como um profissional também, né? Porque ele também era um professor, um músico profissional. Na minha opinião, eu acho que ele deveria ter colocado limites nessa história, entendeu? Se ele estava realmente interessado nessa menina, eu acho que seria mais sensato da parte dele ele ter esperado mais um pouco, ter esperado ela ficar mais velha, desenvolver a cabeça, desenvolver as ideias, depois aí sim pensar em ter um relacionamento, porque eu já vi por aí muitos casos assim de homens bem mais velhos se relacionando com mulheres, com moças mais novas, mas pô, uma menina de 13 anos se envolver com homens de 31, não tem como a sociedade aceitar isso, realmente fica muito estranho, entendeu? Fica muito esquisito. Agora ela, eu nem vou criticar, porque era uma adolescente, tinha só 13 anos, e nessa fase da vida, assim, tipo, com 12, 13 anos, é normal que muitas garotas se apaixonem, se deixem levar pelos sentimentos, não tem ainda aquela noção do limite, justamente pelo fato de não ter maturidade ainda, entendeu? E assim, conforme eu falei aí, quando contei a história, que mesmo ela tendo sido proibida pela mãe, ela dava um jeito de entrar em contato com ele. Porque assim, nessa fase da vida, é normal que os adolescentes fiquem cegos, que se apaixonem, entendeu? Que achem que os pais são injustos em proibir o relacionamento, até mesmo em colocar limites. Então ela, eu nem vou criticar, entendeu? Então eu acho que nessa história, esse homem aí, o Marcos, ele é muito mais culpado do que ela, entendeu? Eu não sei se ele realmente manipulou essa garota para eles terem feito essa besteira, entendeu? Eu nem vou opinar sobre isso, mas pelo menos eu acho que nessa história, ele que é o culpado, entendeu? E eu também acho absurdo o pai do Marcos se referir a Gabriela como um demônio que apareceu na vida dele, justamente porque ela era só uma garota de 13 anos, entendeu? Nessa idade, sabe? A pessoa é muito pura ainda, não tem maldade, não tem muito discernimento. Então eu acho mais fácil que uma garota nessa idade acabe sendo manipulada mesmo por pessoas maldosas, entendeu? Agora ele realmente eu acho que deveria pelo menos colocar limite como uma pessoa adulta. Infelizmente ele não soube colocar limite nessa história também. Então essa é a minha opinião sobre esse caso. E esse é o caso criminal, o primeiro caso criminal que eu trago aqui no canal. Muito obrigada por terem me assistido. E como eu estou começando esse canal agora também, muito recentemente, eu conto com o apoio de vocês. Se puderem compartilhar, por favor, compartilhem, tá? E tudo que eu falei aqui é tudo baseado em notas, em sites, em notícias que já foram divulgadas sobre esse caso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Até a próxima.